Boa tarde a todos. Hoje nós temos mais uma edição dos nossos webinários e o tema atual, com o convidado Ricardo Birk aqui, que já esteve conosco em algumas edições, o tema hoje é paternidade, né? A visão objetivista da paternidade. Eu sei que esse tema é muito presente, né, na vida de todas as pessoas, mesmo naquelas que ainda não são pais, né, ou mesmo que não vão ser, mas que são padrinhos, enfim, que têm essa relação com as crianças e que estão no entorno, né, dessa relação de paternidade e maternidade. Então, dentro disso, a primeira pergunta, e como sempre a gente encaixa dentro da questão da filosofia, qual que é a diferença entre filosofia e filosofia da paternidade, se é que existe uma diferença entre as duas coisas? Oi, Matheus. Então, a diferença entre essas duas são duas áreas distintas de estudo. Filosofia é uma ciência não especializada. Essa é a perspectiva do objetivismo com relação à filosofia, né? Ou seja, é uma área de estudo que lida com as abstrações mais fundamentais. Então, quando nós pensamos sobre a aplicação da filosofia em alguma área, aí é que nós denominamos, né, vamos dizer, filosofia da ciência, ou filosofia da biologia, filosofia da lei, e, neste caso, filosofia da paternidade. Então, nós temos um consenso com relação a certos princípios, né, que são os princípios do objetivismo, né, e esses princípios eles não são alteráveis e também não são discutíveis, né, no sentido de que se o objetivismo tem certo princípio e eu discordo desse princípio, então a minha filosofia não é objetivismo, mas é alguma outra coisa. Então, partindo do pressuposto que a pessoa já concorda com, digamos assim, as ideias gerais ou os princípios fundamentais do objetivismo, esses princípios não são passíveis de discordância. Nós não podemos discutir a função do Estado, né? O objetivismo tem uma visão sobre isso, e se eu não concordo com essa visão, então simplesmente tem uma outra filosofia. Mas quando nós falamos sobre a aplicação da filosofia a alguma área, essa aplicação é passível de discordância. Então, nós podemos concordar em princípios, mas nós podemos discordar da aplicação destes princípios. Então, o webinar de hoje, ele é muito mais passível à discordância sobre o que eu vou estar dizendo. Porque o que eu vou, as respostas, o conteúdo que eu vou trazer hoje, ele é a minha perspectiva sobre a filosofia da paternidade, e não é objetivismo canônico. A gente chama de objetivismo canônico como aquilo que é objetivismo mesmo, né? e não as suas aplicações. Perfeito. Então, a primeira pergunta sempre é: qual é a função dos pais? Né? E por que ela é tão importante hoje na discussão, quando você, por exemplo, está vendo uma criança, né, ou como ela se comporta, aí tu faz algum comentário, pessoas dizem assim, não, isso é uma questão de educação, né, a questão dos pais educaram assim. Mas então, qual que é a função dos pais, afinal? Essa questão está bem confusa atualmente, né, na mente dos pais mesmo. Sim. A parte mais importante dessa questão é ressaltar que essa não é uma questão muito pensada pelos pais. E isso é uma coisa facilmente comprovável, né? Basta perguntar para qualquer pai e mãe, não é? Qual tu acha que é a tua função como pai? Né? Ou qual tu acha que é o teu objetivo? Né? Qual o teu objetivo como pai e mãe? E as pessoas, elas pensam na resposta na hora. Ou seja, elas não foi uma coisa cogitada antes de ter os filhos, ou ao longo do processo da criação dos filhos. Né? Então, isso que causa um conjunto de respostas muito diferentes. E algumas das respostas mais comuns, e que são algumas respostas vazias em conteúdo, né? São aquelas respostas de brochura. Né? Né? Os pais dizem, a minha função é dar amor. Tá, ok, mas o que isso significa? Ou sustentar a criança, né? Prover do ponto de vista financeiro. Né?
Ou, né, como tu comentou, eu tenho que educar a criança. Né? Tá, mas o que significa exatamente educar a criança? Né? Ou dar atenção à criança? Né? Mas, tá, o que significa dar atenção? Como que isso é um princípio? Né? Como que isso, essas respostas são princípios orientadores para casos concretos? Né? E, de fato, não são. Né? Então, a perspectiva que eu tenho, de novo, que eu acho que está de acordo com a filosofia do objetivismo, é que a função dos pais é ensinar a criança. São duas questões principais. Ou dois pilares principais. Uma é ensinar a criança a pensar e ensinar a criança a ser independente. Num certo sentido, isso nós comentamos num webinário anterior com relação às virtudes, num certo sentido, pensar e ser independente são a mesma coisa. A criança que é independente, ela só pode ser independente se ela é capaz de pensar. E uma criança que é capaz de pensar, consequentemente, ela é independente. Então, como que esse princípio básico, orientador, se aplica ao caso concreto, né? O que significa dizer que a função dos pais é ensinar a criança a pensar e a ser independente? Uma perspectiva que eu tenho é que o objetivo que os pais devem ter é que criar a criança, né, tratar, né, educar a criança de tal forma a que ela possa ser o que ela quiser quando crescer. Então, o que isso significa? Ao longo, né, fazer uma introspecção aqui um pouco a minha vida, e cada pessoa que está nos ouvindo pode fazer isso com relação à sua própria infância e adolescência. Né? À medida que nós fomos crescendo, eu vejo que portas foram se fechando. Então, um exemplo pessoal, eu era muito bom em matemática quando eu era criança, né? O melhor da turma, disparado. E quando eu fui chegando ali na minha adolescência, por N questões que tinham a ver com os meus pais, que tinham a ver com questões financeiras, com mudança de país, etc., uma questão social, questões dentro de casa, o meu interesse na escola foi diminuindo. E, como consequência, eu deixei de ser um aluno, o melhor aluno em matemática disparado, para um bom aluno. O que ainda não é ruim, né? Ainda era um bom aluno em matemática. Mas a porta que eu tinha, digamos assim, em na universidade estudar matemática, ou estudar programação, ou finanças, né? Algumas áreas que utilizam matemática de forma bastante predominante, essa porta se fechou para mim. Então, quando eu estava no ensino médio e eu estudava economia no ensino médio, o curso de economia em Portugal, no ensino médio, eu tive que abandonar esse curso e mudar para o que eles chamam de humanidades e línguas. Exatamente porque a matemática virou o meu calcanhar de Aquiles. Então, eu vejo isso como uma porta que se fechou para mim. Um outro exemplo, quando eu era criança aqui no Brasil, quando eu morava no Brasil, eu jogava vôlei. E eu era um bom atleta de vôlei. E a mesma questão com relação à matemática. Houve uma mudança drástica na minha vida, né, causada por opções que os meus pais fizeram, opções, e eu diria erros que os meus pais cometeram, e a opção de ser atleta foi uma porta que se fechou para mim. Então, terceiro exemplo, vamos dizer, a minha caligrafia, a minha letra, meu controle com relação à escrita do ponto de vista do desenho das letras, né, e do ponto de vista artístico, sempre foi uma carência minha. Então, mesmo desde criancinha, é como se a porta para eu ser artista se fechou muito cedo. Então, uma das portas que não se fechou foi com relação a línguas. Então, eu tive a oportunidade de estudar. Meus pais são professores, então eu aprendi inglês quando eu era criança. Depois eu estudei espanhol, francês, etc. E essa foi uma das portas que permaneceu aberta. Então, como consequência, hoje eu tenho todo o meu trabalho ele é voltado para educação, especialmente educação voltada para o ensino de línguas estrangeiras. Então, o que eu vejo como a função que os pais têm, né, é fazer ao máximo para que todas as portas possam estar abertas àquela criança. Inicialmente ao bebê, depois à criança, depois ao adolescente. E aí chega uma certa idade, e aí aqui talvez um pouco discutível, se é aos 15 anos, 16, 18, 20, mas que a criança já passa a ser ali um adolescente, um adulto, ele já começa a ter o seu caminho mais ou menos traçado.
em termos de habilidades gerais, e aí a pessoa ela pode escolher o que ela quer fazer na vida, né? Então, um modo de pensar isso os pais precisam proporcionar as bases ou as ferramentas que a criança necessita para que ela possa se desenvolver e no futuro escolher o que ela quer fazer, né? Então, hoje eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses, e é exatamente isso, desta forma, né, com base nesse princípio geral de a criança, eu ter que ensinar ela a pensar e a ser independente e, né, dar essas condições para que ela possa escolher o que ela quiser, que eu não tenho nenhuma ideia do que ela vai escolher ser, né, quando ela tiver ali, vamos dizer, 18 anos, 20 anos, né? Então, se ela quiser ser artista, pintora, escultora, professora, filósofa, matemática, programadora, arquiteta, enfim, qualquer uma dessas opções, o meu objetivo como pai, né, e da minha esposa como mãe, é fazer que ela possa escolher, ela tem todas as ferramentas necessárias para escolher o que ela quer fazer da vida. E isso também inclui o aspecto emocional, né? Ali quando eu comentei a questão do amor, né, a função dos pais, estritamente falando, não é exatamente dar amor à criança, né? Mas amor, né, essa parte emocional, alegria, etc., é um dos componentes, né, é uma dessas bases ou uma dessas ferramentas que a criança necessita. Então, não existe uma criança, isso é um aspecto do racionalismo, não existe uma criança que ela é muito inteligente e ela é muito boa em várias áreas, etc., mas ela está desconexa das suas emoções. Isso é uma criança que, inevitavelmente, vai ter N problemas emocionais, ela não vai conseguir se relacionar com outras pessoas, ela não vai conseguir interagir, né, com ela mesma, com a sua própria mente, ela não vai conseguir fazer um processo de introspecção e entender que objetivos determinar e por que ela quer seguir determinado caminho, por que ela busca determinados valores, né, etc. Então, esse componente emocional, ele é importante, mas ele é dessas ferramentas que a criança necessita, né? Então, é importante, né, a meu ver, né, ter essa visão de que a criança, como um indivíduo, ela deve ter as ferramentas para poder escolher o que ela quiser no futuro. Nesse sentido que você comentou sobre as oportunidades, né, sobre permitir então que a criança tenha acesso e possa maximizar o seu potencial, né, e que no início ele é um potencial mais generalizado, você acha que você é bom em muitas coisas, você vai testando, especialmente na infância, muito mais liberdade para acertar e para errar, né, especialmente para errar, sem ter aquela cobrança e daqui a pouco um feedback negativo, assim, para o resto da tua vida. E nesse sentido, e como você falou no início, é muito difícil para o pai entender qual é a função, o pai e a mãe entender, então, qual é a função deles. E essa dificuldade, ela se dá muito na questão epistemológica, né? Que a epistemologia, no geral, ela não é ensinada em nenhum lugar, e a própria epistemologia que tu acaba absorvendo muitas vezes, ela é uma epistemologia cujas premissas são equivocadas, mesmo que não conscientes, você acaba assumindo, e Rand falava muito disso, que você acaba assumindo essas premissas, esses valores equivocados em diversos ramos da filosofia, e na epistemologia especialmente é fatal. Se você tiver uma teoria do conhecimento deficiente, você vai ter realmente dificuldades para ter acesso ao conhecimento, formar conhecimentos e automaticamente, por exemplo, em se tratando do seu filho, você não vai ter toda aquela maturidade racional para identificar daqui a pouco qual é essa coisa, essa atividade que o teu filho tem uma tendência. Você vai ver, ela vai estar na sua frente, mas você não vai conseguir abstrair isso e colocar isso em perspectiva. Então, qual que é o papel da filosofia como um todo e da epistemologia em particular no trato das dificuldades desse processo de paternidade? O grande problema, existem dois grandes problemas, né, no ato de ser pai e mãe, né? O primeiro é que não existe um manual. Essa é a primeira grande dificuldade.
Então, não existe um manual que descreva quais são os desafios que vão surgindo, né, de forma geral, em cada fase do desenvolvimento da criança. E o segundo problema é que, né, o bebê, a criança ou o adolescente estão em constante desenvolvimento. E isso significa que os desafios que aparecem, né, as questões que aparecem, os problemas que aparecem, eles estão sempre mudando. Eles mudam com uma frequência maior no início, né, quando é um bebê, dá uma certa desacelerada quando é uma criança e uma desacelerada ainda de novo quando é um adolescente. Mas os problemas que vão surgindo, eles são de tipos diferentes, né? Então, alguns exemplos aqui, né? O bebê, né, logo algumas semanas depois que nasce, o bebê fica com muita cólica. E aí o bebê fica chorando, não se sente muito bem, às vezes não consegue dormir, né? Esse é um tipo de problema diferente de como que os pais vão lidar, né? Quais são as ferramentas que os pais podem, as técnicas que os pais podem utilizar para, né, acalmar o bebê, né, ou para de deixar o bebê mais confortável. E esse é um tipo de problema diferente do que, vamos dizer, o problema de ensinar uma criança a caminhar. Uma coisa não tem muito a ver com a outra. E esse, por sua vez, é um problema diferente de ensinar a criança a falar, né, no caso o bebê, né, o toddler, a falar, né, que, por sua vez, é um problema diferente de lidar com a criança indo para a escola, né, tendo ali, vamos dizer, os seus 4 anos indo para o pré-1. Então, existem constantes alterações em quais são os desafios que vão surgindo. Então, né, o ato de ser pai e mãe, ele é um trabalho, digamos assim, é uma profissão em que a gente aprende no trabalho, a gente aprende no dia a dia. Então, o que eu vejo que muitas vezes acontece com os pais, e aí entra essa importância da filosofia e da epistemologia, é que muitas vezes os pais têm uma certa estagnação conceitual. Então, eles conseguem ali, vamos dizer, a criança tem 2 anos, e os pais mais ou menos conseguiram determinar uma rotina, né, nas suas próprias vidas e com a vida do bebê. E passa 6 meses, passa 1 ano, a criança tem necessidades diferentes. E os pais, muitas vezes, não conseguem fazer essa adaptação. Ou seja, eles estagnam com relação ao seu papel e com relação aos desafios que estão surgindo e tentam buscar soluções àqueles problemas que são fora de contexto. Ou são soluções que eles usaram para resolver problemas anteriores e que não se aplicam para o problema que está surgindo agora, ou são soluções mais avançadas que talvez funcionaria para uma criança de 6, 7 anos, mas que não funciona para uma criança de 2. Um exemplo clássico é a criança, né, os pais levam a criança vamos dizer, numa loja de brinquedos, e os pais têm que entender que a criança, vamos dizer, de 2, 3 anos, ela não tem a maturidade ou o desenvolvimento cognitivo para entender que os produtos custam dinheiro, né? Então, uma criança de 2 anos, 3 anos, se fosse por ela, levaria metade da loja, né? Mas financeiramente isso não é muito viável para a maioria dos pais, né? Então, normalmente existe um certo conflito, as emoções que a criança tem, especialmente nessa idade de 2, 3 anos, em que ela não consegue, ela já consegue pensar um pouco, né? Ela está começando a desenvolver a sua capacidade cognitiva, mas ela ainda não consegue controlar muito bem as suas emoções, né? É o famoso caso da criança se deita no chão e ela começa a chorar, etc, né? Então, o modo de lidar com esse problema, né, esse desafio, muitas vezes os pais julgam a criança como tendo uma capacidade cognitiva de 6, 7, 8 anos e eles pressupõem que a criança tem esse nível cognitivo, quando na realidade não tem. Então, existe esse mismatch, né, esse conflito entre o que a criança de fato consegue compreender e o que os pais acham que a criança consegue compreender, né? E isso se dá por uma falta de um processo cognitivo de investigação, de pensamento, de introspecção por parte dos pais com relação às habilidades cognitivas que a criança tem naquela fase, não é? Naquele momento. Então, o simples fato dos pais conseguirem identificar
quais são as necessidades da criança, né? Por que ela age daquela forma? Qual a melhor maneira de lidar com esses novos desafios que vão surgindo? Todo esse processo é um processo que requer pensamento por parte dos pais. E é um pensamento constante. Ou seja, aqui na minha casa, a cada mais ou menos 3 meses, nós temos uma rotina diferente. Isso acontece porque a minha filha tem 1 ano e 10, então a cada mais ou menos 3 meses, ela está numa nova etapa, né, de desenvolvimento. Então, nós temos que pensar em como fazer adaptações para uma série de coisas. Então, se houver essa estagnação do pensamento dos pais, aí que começam a haver esses conflitos, e aí os pais brigam com os filhos, né? Existe realmente um conflito ali de interesse sobre o que os pais querem que a criança faça, mas a criança não tem aquele nível de maturidade, ou ela não tem interesse em fazer exatamente, seguir as regras, digamos assim, que os pais estão estabelecendo. Então, o que é, né, um último ponto a ser ressaltado aqui é que, ainda que os pais possam ter bons princípios com relação, né, bons princípios orientadores para esse ato de paternidade, eles ainda precisam aplicar a sua razão, né, fazer uma aplicação da razão aos casos concretos, né, aos exemplos práticos. Né? E esse pensamento, ele requer esforço, ele não é automático. Né? Se eu tenho um trabalho, vamos dizer, eu trabalho num restaurante, vamos supor, os problemas que surgem num restaurante são mais ou menos os mesmos. Né? Regra geral, são mais ou menos os mesmos problemas. Então, uma pessoa pode trabalhar num restaurante e ela não precisa exercer a sua razão ao seu escopo máximo, digamos assim. Ela não tem que estar super, ultra concentrada em fazer os trabalhos que são normalmente necessários num restaurante. Mas na atividade, isso não tem grande problema, né? Porque o trabalho em si, vamos dizer, um trabalho de garçom, etc., não requer, não é, um elevadíssimo grau de concentração, né, ao longo dos vários anos que a pessoa vai trabalhando. Mas o trabalho dos pais requer esse alto grau de concentração e de prestar atenção no desenvolvimento da criança e prestar atenção no quais são as necessidades que ela tem agora, quais são as ambições que a criança tem agora, os desejos que ela tem, quais são as angústias que a criança tem agora. Né? Um exemplo, a minha filha, ela está nessa fase em que ela já consegue pensar em certo sentido, até certo ponto, então ela já muito mais claramente consegue saber o que ela quer. Mas como ela está numa fase ela consegue falar algumas palavras, mas ela ainda não consegue falar todas as palavras que ela quer falar ou formular frases, muitas vezes ela aponta e faz fala de bebê, né? Um baby talk, e a gente tenta mais ou menos adivinhar o que ela quer. Né? E isso para ela é frustrante, porque ela sabe o que ela quer, mas ela ainda não consegue comunicar exatamente. E ela sabe que se ela conseguisse comunicar, nós faríamos, né? Nós mudaríamos o videozinho que ela está assistindo, ou daríamos a comida específica que ela quer, etc. Então, a grande dificuldade, né, que muitos pais têm, né, que qualquer pai tem, é que o trabalho de ser pai e mãe, requer a aplicação da razão em casos práticos, em casos concretos, o tempo inteiro. E isso é uma grande dificuldade. Então, tendo uma filosofia boa e uma boa epistemologia, isso proporciona aos pais as ferramentas corretas, né, para elaborar princípios e para melhor conseguir pensar com relação a esses desafios que vão surgindo. Essa colocação do... Até você comentou, gostaria de encaixar uma pergunta aqui também. Você até comentou especificamente, mas antes da gente passar para a parte do egoísmo em si, que está na nossa pauta, quais seriam, então, alguns erros conceituais que os pais cometem, né? A gente já falou que, obviamente, a falta de uma epistemologia te leva a não ter a capacidade de identificar os estágios de desenvolvimento da criança, por exemplo, né? Os comportamentos que ela mostra, e conseguir reagir de acordo, né? Para saber como se portar
em determinadas situações. Eu me lembro aqui muito daquela parte da chinelada, né? Para corrigir um comportamento que está que está errado, né, na perspectiva dos pais. E de fato, às vezes a criança, né, ao longo do seu processo, ela faz umas travessuras, né? E isso sim, tudo bem, isso é verdade. Mas até que ponto, por exemplo, a chinelada seria um erro conceitual ali na hora de tratar de uma situação específica? Que a criança, daqui a pouco, ela comete uma travessura, mas isso não é porque ela fez isso conscientemente, né? Eu digo. Sim. Então. Muitas vezes, entre aspas, a travessura da criança, para ela não é uma travessura. Para ela era uma coisa que ela estava explorando, né? Claro, por vezes acontece da criança fazer alguma coisa para chamar a atenção. E aí o que é importante é os pais reconhecerem que o bebê está fazendo isso, né? O bebê, a criança, está fazendo isso para chamar a atenção e os pais têm que lidar com aquilo ali. Então, uma das questões é, será que o bebê se sente que não tem atenção suficiente? Ou será que eu consigo ensinar, né, ao bebê, à criança, outras maneiras de chamar a minha atenção que não seja, vamos dizer, uma travessura, né? Então, isso não é uma questão importante. O que tu trouxe com relação à famosa chinelada, né? Eu nem tinha colocado isso como um dos erros conceituais que eu queria abordar, porque é uma daquelas coisas que me irrita profundamente. Eu perco um pouquinho da minha razão devido ao altíssimo grau de irracionalidade que a questão traz. Mas comentando, já que tu trouxe, comentando isso, né? Sim, de fato, é um dos erros conceituais mais grotescos e, a meu ver, imorais que os pais podem cometer. E não é só um erro de conhecimento, porque os pais sabem que, né, o que é o bater na criança, né, como medida corretiva, é uma tentativa pedagógica. A criança, ela faz alguma coisa e os pais pensam, quais são os mecanismos que eu tenho para corrigir esse erro, corrigir esse comportamento que os pais julgam estar equivocado, né, por parte da criança. Uma dessas possibilidades é eu tenho que pensar no assunto. Eu tenho que pensar, por que a criança está fazendo isso? Qual seria a forma de explicar para a criança que isso não é aceitável, o que isso não é bom, o que isso não é correto, que nesse contexto isso não é uma boa ideia, né? Isso requer muito pensamento por parte dos pais, né? Que era o que eu abordei na questão anterior. E muitas vezes os pais não querem pensar. Né? E isso não é uma característica exclusiva dos pais, é um problema cultural que nós temos. Né? Muitas vezes as pessoas em geral não querem pensar, né? Elas querem respostas rápidas, né? Elas querem uma solução imediata. E na mente de muitos pais, essa resposta imediata é violência. E é a utilização de força física, né? de violência, de coerção, para fazer que a criança pare com aquele comportamento. Agora, o que é absolutamente irracional é que isso não funciona. E que, apesar de não funcionar, os pais continuam utilizando essa técnica, vamos dizer assim, técnica pedagógica ou estratégia pedagógica. E os pais sabem que não funciona. Então, o objetivo que os pais têm com essa estratégia é intimidar a criança. É fazer que a criança pare de fazer certas coisas por medo. Ou seja, a criança ela não parou de ter determinado comportamento porque ela entendeu que aquilo é errado, que aquilo não é uma boa ideia, aquilo não é aceitável em determinado contexto, mas ela parou por medo. Ou seja, é um modo de estagnar a mente da criança. Agora, essa estagnação da mente da criança por medo, isso não fica guardado numa caixinha, né? A nossa mente ela é integrada. Né? Então, é impossível a criança compartimentalizar esse medo. Então, como consequência, essa criança é aquela criança que vai se desenvolver como tímida. É a criança que não vai falar em sala de aula porque ela tem medo da resposta que a professora pode dar, né? A reação que a professora pode ter, ou a reação que os colegas podem ter. É uma pessoa que nunca vai abrir uma empresa porque, de repente, a empresa pode falhar, né? Etc, 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 etc. É uma pessoa que ela vai deixar de tentar fazer coisas na vida por receio, por medo.
Porque aquele medo de alguém vai me bater, alguém vai cometer uma violência contra mim, que pode ser física ou pode ser verbal, né, no caso ali de um contexto escolar, no caso dos coleguinhas, essa é uma pessoa que ela vai cortando a sua própria mente. Ela vai deixando de pensar. E muitas vezes os pais pensam que uma criança bem comportada é a criança que está quietinha. Isso não é verdade. Uma criança bem comportada é uma criança que entende o contexto que ela está e se comporta de acordo com aquele contexto. Então, tem um contexto num restaurante que é um contexto diferente na mesa do restaurante, que é um contexto diferente na mesa de casa. Né? E no cinema é um contexto diferente do que assistir um filme na sala de estar de casa. Então, uma criança bem comportada é aquela que entende o contexto que ela está e age de acordo. Agora, para a criança fazer isso, ela precisa pensar. E os pais precisam ensinar aquela criança, né, quais são as normas da sociedade em termos de comportamento. Né? A criança não pode sair descalça no shopping, enfim, ela não pode sair gritando no shopping, etc. Mas é só uma criança que consegue pensar que a gente pode denominar como uma criança bem comportada. Uma criança que está quietinha, que não fala, que não opina, né? É uma criança que está estagnando a sua própria mente. E isso é fruto desse comportamento irracional e imoral por parte dos pais, que é tentar ensinar alguma coisa para a criança na base da pancada. Né? E aí o que eu diria para tais indivíduos eu era professor de inglês e de alemão, o que eu diria para essas pessoas é, se essa pessoa estivesse em aula comigo e ela cometesse um erro, seria aceitável que eu batesse nela? E o adulto dizia, não é aceitável. Pô, eu esqueci como é que a palavra eu esqueci, confundi a palavra, eu pronunciei errado. Tá, mas se eu, como professor, que estou tentando te ensinar, eu não posso te dar uma paulada porque tu cometeu um erro na nossa aula de línguas, por que tu pode dar uma paulada no teu filho porque ele também está aprendendo e ele não entendeu alguma coisa? E aí, claro, nenhuma pessoa diria, não, por favor, professor, quando eu cometer um erro numa língua estrangeira, por favor, desça o cacete em mim, né? À vontade. Ninguém diria isso. Então, é um grande double standard que os pais têm. E o que eu vejo do ponto de vista social e cultural é que nós temos um subjetivismo muito grande. A filosofia subjetivista, ela predomina a sociedade. Então, o que acaba acontecendo no caso da paternidade é que ninguém pode criticar os hábitos ou as estratégias que os outros pais têm. E ninguém pode condenar moralmente. Porque cada situação é diferente, os pais têm perspectivas diferentes, filosofias diferentes. Até um certo ponto a coisa vai. Agora, espancar uma criança, bater numa criança, coagir uma criança, intimidar uma criança, amedrontar uma criança, porque ela, sei lá, ela estava tentando fazer alguma coisa que foi do teu desagrado, né? Isso é completamente imoral e deve ser chamado como tal. Né? Esses pais agindo de tal forma são irracionais e são imorais. Eles estão indo absolutamente contra o papel que eles têm como pais. E é por isso que eu não queria tratar do assunto. O assunto me irrita profundamente. Mas eu acho que é realmente um ponto importante, esse último ponto especialmente, né? Fora o da chinelada. Esse ponto é muito importante porque isso você ouve muito por exemplo, até quando você fala com um parente, com um amigo que também tem filhos e tu fica observando o comportamento, até às vezes tu chega em casa e diz assim, nossa, tu viu o que aconteceu lá e como ele tratou a criança naquele sentido? E aí, muitas vezes a resposta é a seguinte, não, mas é que tu não tem filho, tu não sabe como é que é, o que tu faria no lugar dele, será que tu não agiria da mesma forma? Então tem todas essas racionalizações, muitas vezes para justificar comportamentos imorais, né? Como você mesmo comentou, comportamentos errados nesse processo educacional. E se você pegar uma amostra aleatória de 5 casos de paternidade diferentes, você vai ver diversos exemplos, né? Eu acho que até você quer complementar essa questão dos erros conceituais, mas você poderia fazer uma lista enorme de exemplos
e equívocos nesse processo, né? E é importante, antes de tu responder, que, repito, justamente, se não ficou claro ainda, esse processo não é um processo fácil, é um processo realmente de muito esforço, né? Aqui nós estamos falando exatamente, especialmente de filosofia, de epistemologia, mas se você considerar o aspecto do desenvolvimento do aparato psicológico, que também faz parte da paternidade, da maternidade, é um processo altamente complexo, por isso não tem como se miscuir dessa, eu nem diria responsabilidade, mas dessa consciência de que, de fato, é um processo complexo, como tantos outros, e que exige uma atenção, né, e uma dedicação diferenciada, né, para cada Sim, parte do processo. Então, e aí que entra, né, um parênteses aqui, mas aí que entra a importância de ter duas pessoas, né, de ter um pai e mãe, ou de ter a figura do pai e a figura da mãe na vida da criança. É um trabalho que ele é um trabalho em dupla, é um tag team work, né? Então eu não teria, em algum momento do nosso dia a dia, do mês a mês, do ato de ser pai e mãe, nós perdemos a paciência, né? E isso acontece, né? Então eu não sou um zen budista, ainda que eu seja formado em filosofia, às vezes eu fico esgotado fisicamente, emocionalmente. E a importância de ter uma outra pessoa é que a gente pode bater no ombro, né? A gente bate, tá, agora é tua vez, né? E a gente consegue fazer essa rotação, né? Então, assim, eu tô esgotado, tu tá menos esgotado do que eu, vai tu. Então, a gente consegue ter, né, esse back and forth para lidar com a criança. Eu lembro, foram poucas as vezes, talvez eu diria talvez menos de 5 vezes, em que tanto eu e a minha esposa estávamos completamente esgotados. Só que mesmo assim, a gente vai indo, quer dizer, a gente não tem mais muita energia, não tem muita mais paciência, mas a gente tem que lidar com aquilo de alguma forma. Então, eu tenho uma certa simpatia com pais que são solteiros, normalmente a mãe solteira que cuida dos filhos, mas aí entra numa outra questão, que é a pessoa ela tem que pensar, né, como vai ser o ato de ser pai e mãe sozinho, né? Porque se é uma mãe solteira, ela tem que preencher os dois papéis, né? Ou alguma outra pessoa tem que preencher esse outro papel. E muitas vezes a outra pessoa não mora em casa, pode talvez ser a avó, o avô, um tio, uma tia, mas é uma pessoa que mora ali. Então é muito mais fácil se esgotar emocionalmente. Se eu fosse um pai solteiro, eu estaria esgotado todos os dias. Todos os dias seria uma catástrofe, né? Então, é muito mais fácil agir com base no impulso, estando esgotado emocionalmente, né, e fisicamente. E realmente, é por isso que é importante ter duas pessoas que preencham esses dois papéis. Mas entrando, eu apontei 3 pontos, 3 erros conceituais comuns das centenas que eu poderia apontar, né? Então, o primeiro é que a criança não é propriedade dos pais. Ou seja, a criança, tu não pode fazer o que tu quiser com a criança sobre a premissa de que é meu filho, né? Existem limites legais e existem limites morais. Então, um exemplo clássico, e aqui certamente muitas pessoas vão achar um exemplo absurdo e vão discordar, tenho certeza de quem é pai vai discordar desse caso, mas eu acho errado os pais colocarem brinco em meninas quando são bebês. Eu vejo isso como uma violação do direito que aquele indivíduo tem, que é um indivíduo separado, não sou eu, que aquele indivíduo tem perante o seu próprio corpo. Então, se aquela criança, quando tiver 3 anos, 4 anos, a idade que seja, e ela olhar para outras crianças e disser, olha, eu gostaria de ter um brinco, eu não tenho. Ela pode perguntar, por que eu não tenho um brinco? No caso, a minha filha não tem brinco. Ela pode perguntar, eu achei legal, eu vi na escolinha, eu quero fazer também. Eu digo, tudo bem, a gente pode fazer, eu te explicaria, né, como é que seria, tal, vai doer um pouquinho, não sei o quê.
Eu não tenho brinco no caso, né? Mas a minha esposa tem, né? E aí nós levaríamos ela sei lá onde que se faz um brinco, mas no local adequado, para que ela possa fazer essa escolha, né? E isso eu vejo como equivalente, e aí as pessoas têm uma certa concordância maior, eu vejo equivalente a muitas tribos africanas, em que eles têm, vamos dizer, que colocam aqueles vários piercings, né, pelo nariz, pela boca, fazem um alargamento das orelhas, do pescoço, etc, etc. E esse processo muitas vezes começa quando a criança é uma criança, né, quando a pessoa é uma criança. E nós, como, digamos assim, ocidentais, nós olhamos para essas práticas tribais, que são mais ou menos comuns, né, em tribos africanas, e nós pensamos, nossa, que horror, olha esse abuso daquelas crianças, etc, etc, etc. Mas nós fazemos a mesma coisa. Claro, existe uma diferença em escala. Né? Em escala, é uma violação muito menor só fazer um brinquinho na menina. Então, isso não é o fim do mundo, né? Isso não é exatamente... Eu não vejo isso como passível de condenação moral dos pais, né? Mas eu vejo como uma violação a um princípio de que o corpo do bebê, da criança, não é o teu. Né? E aquela criança ela tem que poder escolher o que ela quer. Um exemplo mais grotesco, e aí sim eu acho que é passível de condenação moral, é o caso da circuncisão. Tanto da circuncisão feminina, que quando nós, como ocidentais, olhamos que é uma prática relativamente comum em países africanos, em alguns países africanos, nós olhamos para aquilo e pensamos, nossa, mutilação genital feminina é um horror. Ok? De acordo, completamente de acordo. Tá, mas e a masculina? E circuncisão é mutilação genital masculina. E por que isso é aceitável? Aqui no Brasil não é tão comum, né? Infelizmente. Mas nos Estados Unidos, e aí entra na questão mística, né? Isso é praticado com base na religião, né? Com base no judaísmo e com base no cristianismo. Quer dizer, com base em doutrinas místicas, eu vou mutilar o pênis do bebê. Né? E, de novo, o princípio é a criança não é a tua propriedade. Um segundo exemplo é que a criança é um indivíduo. Né? E os pais, às vezes, esquecem isso. Né? E isso significa dizer que a criança ela possui necessidades, né? Ela tem os seus próprios interesses, os seus próprios desejos, e é responsabilidade dos pais atender a esses desejos. Eu mais ou menos comento brincando com a minha esposa que eu quero escrever a Declaração dos Direitos dos Bebês. Isso é uma brincadeira no sentido de que os bebês não têm mais direitos do que... Por ser um ser humano, possui os mesmos direitos. Então não possuiriam direitos especiais. Mas seria no sentido de lembrar os pais de que aquele bebê é um indivíduo. E ele não é tu, e tu não pode fazer o que tu quiser com ele, e ele tem necessidades. E pelo fato, né, dos pais serem os pais e terem escolhido trazer aquela criança ao mundo, os pais têm uma responsabilidade para lidar com aquela criança. Né? Então, não é opcional, mesmo do ponto de vista legal. Né? Deixa de ser opcional se eu quero alimentar a criança ou não. Né? Os pais que não alimentam a criança, que isso acaba sendo visto como maltrato ou como negligência. Esses pais podem perder a tutela dos filhos, podem ser presos. Claro, entrando aí em alguns exemplos mais extremos, mas o que é importante reconhecer é que eu tenho que atender, né, eu tenho que ler, fazer uma leitura do que está acontecendo com a criança, e isso requer um processo de pensamento, e atender a essas necessidades. E a terceira, que eu acho também relevante, especialmente para pais que são mais bem afortunados financeiramente, é quando os pais esquecem de ensinar para as crianças de onde o dinheiro vem. E isso é talvez o mais, infelizmente, eu acho relativamente comum. Né? Pais que têm, enfim, médicos, dentistas, né, empresários, que têm muito dinheiro e conseguem comprar, enfim, os brinquedos, as festas, as viagens que a criança e depois o adolescente vão solicitando, conseguem comprar à vontade, não tem nenhum problema, mas aquela criança acaba crescendo como uma alienada com relação à vida, de forma geral, né? E a sua condição socioeconômica, as oportunidades que ela tem, e mesmo o próprio fato de produção. Né? É um caso cada vez mais comum, o bebê gigante, né, que tem ali 25 anos, 30 anos, mas mora com os pais, não trabalha, e fica numa dependência financeira dos pais. Isso, muitas vezes,
tem a sua origem, em termos do problema, nos pais. Os pais esqueceram de ensinar para a criança, criança, é assim que a sociedade funciona, tu precisa trabalhar, tu precisa produzir, é isso que produção significa, tu precisa agregar valor no lugar que tu trabalha, né, etc, etc, etc. E isso muitas vezes é negligenciado. Eu sei que isso foi na minha vida, e eu sei alguns problemas que isso causou com relação às perspectivas que eu tive, né, e que poderiam ter sido evitados, né, alguns erros conceituais que eu cometi na minha vida adulta, que poderiam ter sido evitados se meus pais tivessem me explicado determinadas coisas. Então, estão aqui 3 exemplos dos muitos. Isso que você comentou na questão dos pais ali, você falou específico da questão tipo de educação financeira, né, que hoje também está começando a ser abordado de certa forma mais sistemática, mas ainda é muito recente no Brasil, né? Nos outros países já é um pouco mais claro, né? A gente lembra daquela banquinha de limonada que aparece em vários filmes, por exemplo, né? Esse exemplo desse empreendedorismo na infância, né? E quando eu vejo uma dificuldade às vezes de conceitualizar, porque supondo um pai que leva em consideração todos os pontos que nós levantamos, né? Que tem uma boa epistemologia, que faz esse exercício de introspecção para conseguir, então, lidar da forma mais racional possível com os determinados comportamentos e fases da vida da criança. Você comentou anteriormente sobre possibilitar, então, esses canais por onde a criança possa ir testando, né? Vendo o que acontece. E nesse caso, existem muitos pais, mesmo não estando nesse nível, que eles, daqui a pouco, têm muitas condições, mas eles se perdem no processo porque eles acabam, daqui a pouco, fazendo ao contrário, identificando muitas coisas, misturando, daqui a pouco, desejos, inclusive pessoais, dos próprios pais, e projetando nos filhos. Tem que fazer curso disso, tem que tocar um piano, vai estudar inglês, tem que aprender programação. Hoje existem diversas coisas que, por exemplo, na nossa época de infância não existiam. Então, hoje existem mais opções naturalmente, né? E como fazer o exercício racional de avaliar todas essas opções e, dentro do contexto do teu filho, da tua filha, conseguir selecionar os melhores canais, porque é impossível que ela vá fazer tudo. Então, você vai ter que selecionar. Como fazer isso de uma forma mais racional? Eu acho que tem 2 pontos aqui importantes, né? Um é uma questão financeira. Então, muitas dessas coisas custam dinheiro, né? Elas não são de graça. Muitas vezes os pais, né? Eu não possuo habilidade musical. Então, se eu quero introduzir a minha filha à música, eu tenho que colocá-la numa escolinha, né? Tem que ser alguma coisa paga. O que não é o caso, por exemplo, com relação a línguas estrangeiras. Isso é uma coisa que eu posso fazer. Ou com relação a artes, que a minha esposa pode fazer. Agora, a seleção, a importância de como pensar, como selecionar. O que eu acho relevante são 2 aspectos. Um é importante introduzir o maior número possível de coisas. E introduzir, muitas vezes, é para ver a reação que a criança tem àquilo. Então, e isso passa a ser escolha da criança. Então, eu adoraria que a minha filha jogasse vôlei, porque eu joguei vôlei, meus pais jogavam vôlei, né? É uma família que joga vôlei. E eu certamente vou introduzir vôlei na vida dela, né? Hoje eu já introduzi futebol, que ela tem uma bolinha, ela fica chutando, e basquete, eu comprei aqueles cestos que a gente coloca na parede e tal, e ela já consegue fazer o dunking, digamos assim, né, que eu coloquei no nível dela. Mas o que é importante é eu introduzir o esporte, vamos dizer. Agora, qual esporte ela vai escolher fazer, se é que vai escolher fazer algum, aí é uma opção dela. Mas ela vai ter a opção de jogar futebol, ou basquete, ou praticar corrida, ou natação, ou enfim, skate, o que quer que seja. Ou nenhum deles. Né? Isso é uma opção dela, mas a opção foi ofertada. Né? A mesma coisa com relação a línguas. Talvez a minha filha deteste determinada língua, e eu não estaria empurrando aquela língua nela, né? Se é uma coisa que ela vai rejeitando. E isso vale para qualquer opção que a criança... É importante perceber a reação que a criança tem com relação a essas coisas. Agora, o que eu vejo como áreas gerais que são fundamentais
Uma delas é línguas, né, no sentido de o uso da linguagem, que também inclui, né, o uso da língua portuguesa como língua materna, mas também de algumas outras línguas estrangeiras que podem ser introduzidas nos anos iniciais da criança, que seja através de filme, de música, né, mas ter esse contato. Uma segunda área fundamental, eu acho, matemática, e isso quer dizer a manipulação de quantidades, entender como quantidades funcionam, entender que toda a realidade, digamos assim, ela é matemática. Uma terceira área fundamental, eu vejo, a gente chama de psicomotricidade, nós vamos chamar de esporte, né? A criança ela se sentir confortável com o próprio corpo, ela saber correr. Sempre que eu vou na academia, eu vejo as pessoas correndo de uma forma toda desengonçada, e isso é porque lá atrás ninguém corrigiu a criança em como correr, né? Pensava, ela aprende a correr naturalmente. Quando, na verdade, tem uma técnica, tem um jeito, dá para aperfeiçoar, etc. E uma quarta área, que eu vejo essas quatro como fundamentais, tem a ver com artes, né? Que é a criança ela conseguir, ela aprender a desenhar, ela ter esse conforto com lápis, com giz de cera, com tinta, né? Ela ter toda essa motricidade fina. A gente pode pensar uma como a grossa, se não me engano, que é com relação a esportes, e a fina com relação a artes, ao desenho, a usar as mãos, né, etc. Bom, então, para finalizar, Acho que eu tu queria tá mudo, Matheus. Isso, agora foi. Isto. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta que, inclusive, foi não necessariamente feita para Rand. Rand, ao responder sobre o motivo de ela não ter tido filhos, ela disse que ela tinha feito uma escolha racional de não ter filhos, porque dentro do contexto da carreira dela e dos objetivos dela, dos valores que ela almejava para a vida dela, não haveria tempo, né? Não haveria como encaixar a maternidade também, justamente por ela entender que o fato de ser mãe involucrava muitas coisas que daqui a pouco impediriam a busca desses outros valores, né? Não entrando nesse mérito, a, eu gostaria de fazer uma pergunta mais genérica, que é a seguinte: os pais precisam deixar de ser egoístas quando têm um filho? A resposta é não, né? A resposta curta é não. Então, a gente tem que pensar que egoísmo tem a ver com as ações que o indivíduo faz, ele ser o beneficiário primário das ações que ele faz, né? Dos valores que ele busca. Então, ter um filho é uma coisa que, né, as pessoas escolhem fazer. Quer elas escolham porque elas fizeram as ações necessárias para que a criança seja concebida, e a concepção foi intencional ou não, né? Mas o fato é que eles fizeram, né, o necessário para dar esse fruto. Então, houve uma escolha para que a criança venha ao mundo, né? Então, a criança ela é um valor para os pais, né? E o que muitas vezes as pessoas pensam é que não, acordar às 3 da manhã não é muito divertido, né? Porque o bebê está chorando, né, etc. Mas é um ato egoísta, porque eu tenho interesse, como pai, no desenvolvimento da criança. O que acontece é que desenvolver uma criança, né, todo esse desenvolvimento que a criança necessita passar, é muito complexo e ele dá muito trabalho. Então, eu preciso abdicar de fazer certas coisas, e às vezes certas coisas é metade da minha vida nos primeiros 2 anos, para poder poder ajudar a criança a se desenvolver. Mas eu valorizo mais o desenvolvimento da criança do que as outras coisas que eu estava fazendo. Então, não existe nenhum sacrifício no ato de ser pai, né? Claro, mediante a pessoa ter a criança como um valor central na sua vida, que muitas vezes não é o caso. E é por isso que esse erro conceitual, a pessoa achar que eu estou sacrificando a minha vida, sacrificando várias coisas que eu poderia estar fazendo para estar com o bebê, isso acaba criando um rancor com relação à criança. E aí esse rancor ele vai se acumulando e ele se manifesta no relacionamento que os pais têm depois, quando a criança já tem uma capacidade cognitiva mais desenvolvida, ela consegue conversar, ela consegue interagir, né? Todo esse rancor que foi
guardado nos primeiros anos, e que muitas vezes continua ao longo da infância inteira da criança e da adolescência inteira, muitas vezes isso causa um relacionamento muito ruim entre os pais, né? E daí a importância de ter uma perspectiva racional com relação a, né, é do meu interesse ou não ter essa criança. Por isso que é uma coisa que tem que ser pensada muito antes da criança ser concebida. Não, perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença mais uma vez, Ricardo, no nosso webinário, e espero que os seguidores da página consigam aproveitar bastante essa discussão e, de fato, e isso eu acho que aqui eu falo em nome de muitas pessoas, que realmente, se vocês estiverem pensando nessa possibilidade de ser pai ou mãe, realmente procurem buscar informação de diversos pontos de vista, né? Aqui não, a gente falou aqui mais de epistemologia, a questão do conhecimento, do uso da razão, mas esse uso da razão ele não se dá só dentro da filosofia, mas ele se dá, como o Ricardo falou, na análise de casos concretos. E o fato de dar origem a uma criança, né, é um fato concreto. Então, pensem bem antes de conceber, então, porque, de fato, é uma grande responsabilidade, trabalha com diversas facetas do desenvolvimento, como a gente comentou, desenvolvimento mental, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento motor, e tudo isso é, de fato, complexo. Então, que esse exercício realmente seja feito antes e que mais e mais crianças, né, nessas próximas gerações possam ter uma vida não só na infância, né, mas uma vida como seres humanos em plenitude, sabendo, e o pai e a mãe, quando chegarem num determinado momento de refletir sobre a vida dos seus filhos e sobre a sua atividade como pai, né, o seu desempenho como pai e mãe ao longo do processo, que possam olhar para trás e realmente se sentirem satisfeitos e com um senso de dever cumprido desse processo. Eu não sei se é um processo, como eu disse, eu ainda não tenho filhos, eu acredito que é um processo, como o Ricardo falou, que é um processo contínuo, ele não se dá só na infância da criança, mas ele começa ali e ele vai tendo desdobramentos ao longo de toda a vida do indivíduo. Então, é importante que os pais, não só na infância, né, mas que acompanhem essa vida do indivíduo de acordo com as suas necessidades ao longo de todo o processo, porque realmente é uma grande atividade, e hoje nós vamos tratar num outro webinário também. Hoje, muitas crianças, infelizmente, exibem traços que prejudicam o desenvolvimento conceitual, por exemplo, no caso do autismo e tantas outras problemas, né, desse tipo. E tudo isso só dificulta ainda mais o processo de identificação epistemológica, porque aí nós já estamos falando de uma criança que já por si só tem algumas dificuldades nesse processo neurológico até, de desenvolvimento, e que aí já exige mais e mais dedicação, né, dos pais. Então, gostaria novamente de agradecer o Ricardo e logo prestigiem, curtam, compartilhem, né, o conteúdo e deixem sugestões aí para próximos webinários. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado.